Oi, pessoal, boa noite, bom dia, seja lá o lugar onde você esteja, tudo de bom para você. Então, hoje eu vou falar sobre o respeito. É que é um assunto assim que eu acho bem interessante de falar, porque é algo que hoje em dia tá sendo muito assim, digamos que tá em falta, é isso. Então, assim, é importante ensinar o respeito para a criança, assim. Aliás, não só ensinar, mas dar o exemplo. Porque é assim que a criança vai pegar mais rápido. Tipo assim, a criança aprende muito mais rápido pelo exemplo, né? Por exemplo, assim, a maneira como você trata as pessoas. Por exemplo, se você trata bem todo mundo, independente da cor, da idade, essa criança vai aprender a respeitar do mesmo jeito. Já se você faz o contrário, ela vai fazer a mesma coisa, porque ela acha que aquilo é normal, né? Que aquilo é legal de fazer. Então, nada melhor do que dar o exemplo, né? Que a criança vai ficar. É mais fácil de a criança entender pelo exemplo dos pais, né? E também é importante a gente ensinar o, os limites. Por exemplo, assim, o amiguinho gosta da cor laranja, mas ele gosta da cor azul, digamos assim. Então, assim, não é porque o amigo gosta de uma cor diferente que vai discutir, vai falar, ficar falando um monte de coisa. Então, é importante a gente ensinar para os nossos filhos que todo mundo pode gostar de coisas diferentes e a gente não pode, não, tipo assim, a gente não precisa que ele goste das mesmas coisas que a gente. Porque é onde termina o limite, o nosso limite começa do outro, assim. E a gente não pode ter tudo pra gente, né? Então é legal a gente conversar com as crianças, explicar isso, que tudo nessa vida tem um limite. A gente precisa respeitar é, cada pessoa, os ambientes. Por exemplo, se você está no hospital, é lógico que as crianças não podem fazer barulho. Então você pode conversar com a criança, que aquele é um ambiente que precisa de mais assim silêncio. Então isso é uma forma de respeito. Então assim, por exemplo, às vezes a criança fica tirando sarro de quem tem a pele mais a pele negra, pele morena, por exemplo. Porque quando era criança as pessoas falavam assim, sua preta, sua. Então assim, tipo, eu me sentia mal, né? Então é legal ensinar para as crianças que todo mundo é de uma maneira diferente, né? Tem a pele diferente, que ninguém precisa ser igual. Que é justamente isso que faz a diferença. As pessoas não serem igual. A pessoa, se todo mundo fosse igual, se aí quando a gente olhasse para a cara um do outro era a mesma coisa, assim, não muda nada, que graça teria, né? Então as crianças, ela tem essa facilidade de entender, mas a gente precisa mostrar e precisa ensinar para ela, precisa conversar com elas, assim, que elas vão pegar rápido, gente. As crianças, elas são muito espertas. E, por exemplo, assim, e também quando um amiguinho quer fazer alguma coisa diferente, mas eu não gosto de fazer isso, o outro discorda, né? Então, como ensinar o respeito nessa parte? Fala pra ele, então vamos combinar. Hoje a gente brinca disso e a próxima vez a gente brinca do jeito, do jeito que você quer, da maneira que você quiser. Oi, Rogério. Boa noite. Obrigada por ter vindo aqui. Nossa, eu tava sozinha aqui. Já tava me sentindo mal. Obrigada, Fábio, por ter vindo também. Obrigada pela companhia. Quiserem fazer uma pergunta aí. Então, eu estou falando sobre respeito, né? Como ensinar as crianças a respeitar, por exemplo, os mais velhos, as pessoas que têm as cores diferentes. Porque realmente, assim, é interessante a gente ensinar para as crianças, porque elas não sabem.
Elas não sabem, então tudo é novo aqui para as crianças. Então elas vão aprender muito mais pelo exemplo do que, tipo assim, não adianta, às vezes a gente só fala e quando a criança não vê a gente fazendo, por exemplo, e, e é lógico que ela vai copiar mais assim as atitudes dos pais do que só de ela ouvir as coisas que a gente fala. Então é interessante a gente conversar com as crianças, explicar isso, né? Que ninguém precisa ser igual a todo mundo, que a gente precisa respeitar. Todo mundo tem uma maneira diferente de ser, uma opinião diferente, cor de cabelo diferente. Então, assim, mas assim, cada um pode ser do jeito que quer, assim, sabe? Então, mas isso as crianças só vão saber se a gente falar, porque não adianta. Não, porque assim, tem muitas coisas assim que a gente. Você, você não é todo mundo. Quantas vezes escutei isso? E verdade, os pais são heróis dos filhos. E assim, hoje em dia, assim, como eu falei no início da live, hoje em dia praticamente o respeito está sendo banido, está sendo, como que pode dizer? Desaparecendo, né? É bem essa palavra. Assim. Porque os pais, assim, não conversam muito com as crianças. Tipo, eles acham que se eles falarem, a criança não vai entender. Mas é legal, sim, falar que as crianças entendem. E quanto mais cedo você introduzir essa parte de conversar, de dialogar, nossa, elas vão ser pessoas mais espertas, sabe? Porque tem pais que falam assim, deixa a criança crescer, aí depois que eu vou ensinar as coisas. Não é assim. Quanto mais cedo você puder introduzir, já é legal, que a criança já vai no ritmo, sabe? Já cresce no ritmo ali. E também, assim, por exemplo, de respeitar os mais velhos, né? Como eu falei, assim. Muitas crianças não respeitam nem os pais, né? E ficam batendo nos pais, ficam xingando, falando um monte de besteira, porque os pais não sabem dar limite também. Com certeza não ensinou respeito, né? Nunca chegou para conversar, ou talvez os pais tenham feito isso com a criança e agora ele tá tendo o retorno, tipo assim, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado porque as atitudes dos pais interferem muito nas atitudes das crianças. Então, a gente tem que parar para pensar mesmo. Porque, tipo assim, o ser humano tem a fama de que é uma das piores espécies do mundo. Vocês já pararam para pensar assim? Agora me diz uma coisa. Porque tem aquela lá, né? Ou você muda ou você continua igual. Igual todo mundo, né? Porque a maioria segue assim, ó, no ritmo. Todo mundo aparece uma modazinha e todo mundo vai na mesma linha. E são poucas pessoas que pensam diferente, né? Que querem fazer a diferença realmente. E também a gente tem que procurar ensinar para os filhos que eles têm que ter as próprias, o respeito por ele mesmo, que não precisa seguir moda, que não precisa ser igual a todo mundo. Que eles têm que respeitar eles mesmos, porque às vezes assim a moda nem é legal, mas tá todo mundo ali usando, sabe? Então isso aí eu não acho muito legal, assim, é legal explicar para os filhos que eles não precisam seguir no ritmo de todo mundo, no ritmo da boiada, digamos assim. Ouvi dizer que entre 0 e 3 anos, 60% de aprendizagem para a formação de caráter. Mas é mesmo. Então, por isso que a gente tem que gambatear desde cedo já. Então, assim, explicar para as crianças, né? Tudo isso, assim, que eles têm que se respeitar também em primeiro lugar. Respeitar os pais, os mais velhos, as cores das pessoas. Que todos têm o seu lugar aqui nesse mundo. Então, a gente precisa respeitar a opinião dos outros.
E não precisa também respeitar uma coisa. Agora tem gente que quando alguém dá uma opinião, já vai lá e concorda. E será que se você for olhar para dentro de você, aquilo serviu mesmo para você ou você só está concordando? Tipo assim, a gente tem que ensinar essa parte também aí, sabe? Porque nem tudo que todo mundo fala serve pra gente. Às vezes a gente ouve sim, mas assim, às vezes não encaixa na gente. Quantas vezes assim eu já ouvi calada, sabe? Mas era coisa que eu falei assim, tá, tudo bem, eu vou ouvir, mas isso aqui não encaixa aqui não. Eu, vai entrar e sair pro outro lado, assim. Então, assim, realmente a gente precisa ter postura, sabe? Ensinar a postura pros filhos. Porque ele perto da gente ou longe, se a gente ensina eles a ter essas certas atitudes, no momento que ele precisar, que ele estiver sozinho, ele vai saber reagir diante das coisas também. E não precisa estar com a gente grudado todo tempo para a gente defender ele. Então é isso que é isso aqui que é o meu papel, sabe? De orientar os filhos para eles já crescerem sabendo da realidade deles, assim. De eles conseguirem se defender sozinhos, assim. Independente de estar sozinho, com os pais ou sozinho. Principalmente sozinho, né? Porque, assim, se ninguém orienta, se ninguém conversa, se ninguém fala nada, a criança não vai saber, gente. É a mesma coisa que largarem você numa terra estranha, onde fala um idioma diferente. É mais ou menos assim que a criança vai se sentir, sabe? Então, olha só como se você for fazer uma reflexão dessa, isso aí é muito forte, não é? Vocês não se sentiram perdidos assim, imaginaram vocês numa terra estranha, que fala idioma diferente, que não seja o Japão, porque o Japão, mesmo que não entenda tudo, mas algumas coisas a gente já entende, né? Por exemplo, se deixar lá no Egito, sei lá na China. Então, assim, é mais ou menos desse jeito que a criança se sente. Se você não conversa, se você não fala nada para ela. E também as palavras assim positivas que você fala para a criança, no momento que, por exemplo, alguém fala alguma coisa ruim para ela, ela vai acionar aquelas palavras positivas que você falou para ela. Por exemplo, assim, se chamar a criança, você é burro, não sei o quê. Mas, por exemplo, assim, aí a mãe já teve uma boa conversa com a criança e falou, olha, se alguém te chamar de burro, ignora, porque essa pessoa, ela não tá bem com a vida dela. Tem alguma coisa de ruim acontecendo com ela. Olha só, a volta que a criança vai dar naquilo, ao mesmo tempo que xingaram ela vai saber se defender, sabe? Olha só, a importância de a gente conversar com as crianças. A diferença entre classe social, né? Verdade. Então, isso é a importância de a gente conversar com a criança. É que também, às vezes, muitos pais não sabem como orientar os filhos, né? Não sabem o que falar, o que fazer. Mas por isso existe a gente para ajudar, né? Muita gente não sabe, né, que eu tô aqui para ajudar, que tem outras pessoas para ajudar também. Mas, assim, essa importância, se tiver alguns pais aqui assistindo, né, assistirem depois, essa é a importância de a gente ter uma boa conversa, orientar os nossos filhos antes mesmo de acontecer as coisas, sabe? Porque é nesse momento difíceis que ela vai lembrar das palavras dos pais, daquelas palavras positivas que os pais falaram para ela, né? Então ela vai acionar, tipo como se fosse uma âncora para ela, sabe? Então, tipo eu assim, a minha mãe não conversava comigo, não falava nada assim, então eu não lembro de nada, sabe? No momento difícil, as únicas palavras bonitas e positivas que eu lembrava era da minha professora. Ela falava muitas coisas assim, por exemplo, assim, ninguém é melhor que ninguém, mesmo que alguém te machuque, mas você sempre vai poder dar a volta por cima, porque
Nada nesse mundo é para sempre. Sempre vai ter o retorno, as pessoas vão pagar pelo que fizeram. Tipo, se eu não falava coisas assim, então eu acionava sempre essas palavras no momento difícil, sabe? Por isso que eu falo a mesma coisa, assim, para as crianças, que vocês falam, façam a mesma coisa, assim, que realmente vai dar certo. Obrigada, Rogério. Boa noite, Márcia. Então, era isso que eu queria falar. A live vai ficar bem curtinha, eu acho. Tudo bem, pessoal? Vocês querem fazer alguma pergunta? Que eu já vou encerrar a live daqui a pouco. Mas assim, é bem interessante mesmo a gente ensinar o respeito para as crianças desde cedo. Ou melhor, não só ensinar, mas assim, mostrar para elas como que respeitam outras pessoas, né? Que é isso que vai fazer muita diferença. Elas vendo você praticando ali, como que vocês tratam as pessoas, se você trata as pessoas de diferente classe, por exemplo, assim, de maneira diferente. Então tudo isso aí ela vai estar captando, sim, da maneira como você tratou um e outro não, tratou uma pessoa bem só porque tem mais dinheiro, digamos assim, e outros que é menos favorável, tratou mal. Então tudo isso aí a criança vai só pegando para ela também. Então a gente tem que, você diz, ah, sim, então, é verdade. Tem muitas coisas aí que eu preciso falar ainda nas lives. Ah, então, essa semana eu vou lançar um sorteio para as mães, sabe? Como o meu propósito é muito forte, assim, de ajudar as crianças, ajudar os pais. Então, com esse intuito, então eu vou lançar um sorteio para entrar no meu curso, assim, vai ser mensalidade grátis, né? Um mês de mensalidade grátis, ali para me estar ajudando quem realmente precisa, né? Talvez eu não tenha condição, não sei, alguma coisa assim, né? Ou talvez não conheça o meu trabalho ainda, mas assim, eu vou lançar ainda esse sorteio essa semana. Tô só bolando direitinho as coisas para que tudo se encaixe